Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar um pouco com você acerca do nome de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo ele diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Paulo está dizendo que quando eu exorto uma pessoa através da palavra e ela se reconcilia com Deus, é como se o próprio Deus estivesse fazendo isso com ela através de mim. Porque eu não estou ali me representando. Eu estou ali como um enviado de Deus, um representante de Deus. Preste atenção no que ele disse. Somos embaixadores em nome de Cristo. Como assim? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que é ser um embaixador? É ser um representante. Este é o conceito por trás do nome de Jesus. O nome de Jesus não é uma espécie de amuleto. O nome de Jesus não é uma espécie de palavra mágica que você fala e as coisas dão certo. Fazer algo em nome de Jesus é agir no lugar de Jesus. E eu posso ter os mesmos resultados como se fosse o próprio Jesus fazendo. Em Lucas capítulo 10, Jesus tinha à sua disposição 70 ministros, 70 discípulos. E ele envia esses 70 para o campo. Ele não vai com eles, mas ele dá poder para eles agirem em nome dele. E o versículo 17 registra o momento que esses 70 retornam. E diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então Jesus enviou 70, mas não foi com eles, mas deu poder para eles agirem em seu lugar. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Não era só demônio, até os demônios. Doenças, dificuldades, enfermidades, até os demônios estavam obedecendo. Porque eles estão maravilhados, porque eles estão conseguindo ter os mesmos resultados sem Jesus ter ido com eles. E o que Jesus deu para eles conseguir esses resultados? Deu autorização para eles irem em lugar de Jesus. Usar o nome de Jesus é agir no lugar de Jesus, com a garantia de que nós podemos ter os mesmos resultados, como se fosse o próprio Jesus fazendo. Não foi isso que ele disse em João 14:12? Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço? Quem crê em mim fará. Preste atenção que ele não disse: quem crê em mim é bom que faça. Quem crê em mim eu aconselho que faça. Quem crê em mim sugiro que faça. Não, quem crê em mim fará. Fazer as mesmas obras que Jesus não é privilégio para alguns cristãos, é uma ordem para todo crente. Uma pessoa que exerce autoridade sobre circunstâncias, expulsa demônios, impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados, ele não é um super crente. Ele é um crente que pratica a palavra de Deus. Porque isso é para todo cristão fazer, inclusive você. O que é para eu fazer no lugar de Jesus, Jesus não fará no meu lugar. Em Salmos capítulo 139, no versículo 7, o salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse salmo está falando um pouco acerca da onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, é o momento onde Jesus está confrontando os fariseus. Ele tinha acabado de expulsar um demônio e ele está sendo acusado de expulsar aquele demônio pelo poder de Beelzebu. E no versículo 20, Jesus diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha o que Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus para vós. Não é confortante a gente saber que para Deus lidar com o diabo, ele não precisa nem usar a mão toda, só o dedo é suficiente? Eu creio que esse texto está falando um pouco acerca da onipotência de Deus. Deus tem todo o poder nas suas mãos. Em Isaías capítulo 14, muitas pessoas, inclusive eu, acreditam que ali está falando um pouco sobre o passado de Satanás. No versículo 13, Deus diz assim para ele: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Tu dizias no teu coração.
Satanás não disse isso com a boca. Satanás só estava maquinando isso no coração. Mesmo sem ele falar, Deus já sabia. Esse texto está falando um pouco acerca da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mesmo que você não diga, ele já sabe o que você está pensando. Então eu quero lembrar para você, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente, ele tem todo o poder em suas mãos. E Deus é onisciente, ele sabe de tudo, mesmo que as pessoas não digam nada. E eu quero que você pense comigo na situação do Éden. Deus tinha colocado Adão e Eva lá, e Satanás estava arquitetando uma maneira de entrar naquele lugar e fazer o homem e a mulher pecar. E um dia Satanás decidiu: é hoje que eu entro lá. preste atenção, Deus é onisciente, Deus sabe o que Satanás está pensando. Agora eu quero te lembrar que Deus ele também é onipresente. Quando Satanás entrou no jardim, Deus estava vendo ele entrar. E Deus também era onipotente. Deus tinha poder suficiente para tirar ele de lá. Agora Deus sabe o que ele vai fazer, Deus viu ele entrando e Deus tinha poder para impedir. Por que Deus não impediu? Gênesis 2,15 nos dá a resposta. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guardar aqui não está falando no sentido de Adão pegar o jardim e botar no bolso. Guardar aqui é no sentido de proteger. Por que Deus não impediu o diabo de entrar? Porque Deus mandou Adão fazer. Se tem uma coisa que Deus não fará por nós, é a nossa parte. Em Marcos capítulo 11, no versículo 23, um dos maiores ensinamentos de fé que existe na Bíblia, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Qualquer que disser, existe uma versão que diz, se alguém disser, ele não disse se o pastor disser, se o apóstolo disser, se alguém. Você é alguém? Pois é, isso aqui é para você. Se alguém disser, não é se Deus disser. Deus não vai dizer ao monte. Por quê? Porque ele já disse, se você disser, tudo o que você disser, lhe será feito. Eu quero te falar novamente, se existe uma coisa que Deus não vai fazer por nós, é a nossa parte. Não é se Deus disser, é se alguém disser. Em Lucas capítulo 17, no versículo 5, os discípulos fizeram um pedido inusitado para Jesus. Eles disseram assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então Jesus está aqui em outra ocasião, mas ele está explicando sobre o mesmo princípio. Em Marcos 11 ele fala sobre o monte, e aqui em Lucas 17 ele fala sobre uma moreira, é uma árvore. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vos obedecerá. Não diz que ela vai obedecer a Deus. Diz que ela vai obedecer a quem disser a ela. O que Jesus está dizendo é: eu digo para ela e ela me obedece. Agora, Jesus não disse que Deus vai dizer para ela e ela vai obedecer a Deus. Não, leia sua Bíblia aí. Nós dizemos para ela e ela nos obedece. Por isso que existem tipos de orações que a pessoa ora há anos daquela forma e ela não percebeu que não funciona. Senhor, tu não tá vendo aqui meu problema, meus boletos, a quarentena e agora, Senhor, tu não tá vendo? Claro que ele está vendo. Por que ele não faz nada? Porque não é Deus que diz ao monte. Se alguém disser, tudo que esse alguém disse, lhe será feito. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira. Quem diz? Deus? Não. Não adianta eu mostrar o problema para Deus, porque não é Deus que diz ao monte, sou eu. E o monte não obedece a Deus. O monte obedece para quem falou para ele. Tiago capítulo 4, no versículo 7, Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando eu tiver que fazer o diabo fugir, é para eu orar para Deus para pedir para ele fazer o diabo fugir? Não, lê aí. 1 Pedro 5,8, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Quando o diabo está em derredor, querendo me devorar, é para eu orar para Deus fazer alguma coisa com o diabo? Não. No versículo 9, Pedro diz: resisti-lhe firme na fé. Efésios capítulo 6, no versículo 13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando o dia mau chegar, é para eu orar para Deus resolver meu problema? Não, eu resisto no dia mau. Preste atenção que não existe nenhum texto no Novo Testamento dizendo que quando o problema chegar para nós, é para nós orarmos para Deus resolver o problema. Por que não tem?
Porque não é Deus que diz ao monte, é alguém. Se alguém de nós disser e não duvidar, tudo que disser, lhe será feito. Não é Deus que diz à amoreira, somos nós. E a amoreira não obedece Deus, ela obedece quem disse para ela. O nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é um amuleto da sorte. Fazer em nome de Jesus, fazer as mesmas coisas que ele faria. E aquilo que ele mandou nós fazermos, ele não vai fazer por nós. Não, Jesus não vai falar com o teu monte, nem vai falar com tua amoreira. Não, mas se eu não fizer, Deus vai dar um jeito de fazer por mim, porque Deus é meu pai e ele me ama. Sério? Pensa comigo. Se Deus tivesse repreendido o diabo para Adão, Adão não tinha caído. E se Adão não tivesse caído, o pecado não tinha entrado e Jesus não ia ter que vir anos depois para a cruz. Pois é. Se Deus não repreendeu o diabo para Adão, que iria poupar Jesus de ir para a cruz, ele vai fazer isso por você? Deus não vai falar com seu monte, Deus não vai falar com sua moreira, Deus não vai falar com suas circunstâncias, Deus não vai falar com seu problema. Mas se você disser e não duvidar, tudo o que disser lhe será feito. Assim disse Jesus. Seja abençoado na prática da palavra e até o próximo vídeo.